Olá meus queridos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui no canal onde nós tratamos de assuntos concernentes à palavra do Senhor, que é essencial para os nossos dias, que nós estamos vivendo, assim como eu costumo dizer, né? Então é preciso a gente estar fortalecido, a gente estar meditando a cada dia na palavra do Senhor. E hoje eu quero falar aqui a respeito de coração endurecido. Você sabe qual é o melhor momento da gente se obter um coração endurecido? Você sabe quando a gente pode obter um coração endurecido? Se você continuar no vídeo, você vai se surpreender com essa resposta à luz da Bíblia. Deus vai falar conosco mais uma vez, através da sua santa e gloriosa palavra, logo após a vinheta. Muito bem, meus queridos. A pergunta que eu fiz, ou que eu falei no começo, é qual é o melhor momento, ou qual o momento mais propício da gente obter um coração endurecido na presença de Deus. Esse vídeo ele vai servir para quem é cristão, para quem não é cristão, para quem serve a Deus, para quem não serve a Deus. Ele é um vídeo de reflexão para as nossas vidas. E eu espero que Deus fale com você através dessa mensagem, assim como falou comigo quando eu estava estudando sobre ela. Amém? Você sabia que o momento mais propício da gente obter um coração endurecido na presença de Deus é justamente quando a gente para ouvir a palavra dele? Quando a gente para meditar na palavra dele? Quando a gente para dar ouvido a alguém que está pregando a palavra de Deus? Você sabia disso? Mas eu quero que você entenda que parar para ouvir a palavra de Deus não é errado. Eu quero que você entenda que você parar para ouvir alguém falando da palavra de Deus não é errado. Aí você pode até criar uma confusão na sua mente agora, porque você pode pensar assim, você falou que primeiro que se a gente parar para ouvir, a gente endurece o coração. Agora você está falando que não é errado a gente ouvir, parar para ouvir a palavra de Deus, a gente ouvir alguém falando da palavra de Deus. Eu quero que você entenda que parar para ouvir a palavra de Deus não é errado, desde quando você não somente ouve, mas você saiba o que você está ouvindo e você coloca em prática o que você está ouvindo. Porque é justamente nesse momento que você pode endurecer o coração, quando você ouve a palavra de Deus, mas você ouve da maneira que você quer. Quando você interpreta da maneira que você quer, ou quando você simplesmente não dá ouvido e você ignora o que Deus está dizendo para você, você ignora totalmente. A gente vai ver isso à luz da Bíblia. Agora, olha só o que diz Êxodo, no seu capítulo de número 7, versículo de número 14, olha só. Então disse o Senhor a Moisés: o coração de Faraó está endurecido, pois se recusa a deixar ir o povo. Olha só, Faraó é a ilustração perfeita do que eu estou falando aqui. Ele viu milagres acontecer, ele viu o que Deus fez, ele ouviu a palavra de Deus, ele viu o que Deus fez através de Moisés. Ele viu um cajado virar cobra, ele viu as águas do rio se transformar em sangue, ele viu as pragas que Deus levou ao Egito. E mesmo assim, depois de tudo isso, a gente vai ver que Faraó, ele endureceu o coração, mesmo depois de ver tantos sinais, mesmo depois de ver tanto o agir de Deus, e mesmo depois de ver ou ouvir o que Moisés tinha falado a respeito do Senhor. Ele endureceu o seu coração. E a gente vai ver também que lá na frente, a Bíblia vai dizer, no capítulo de número 10, se eu não me engano, do livro de Êxodo, vai falar que Faraó endureceu seu coração, e depois Deus endureceu o coração de Faraó. E quando muitas pessoas leem isso aqui e não entendem o que está lendo, aí cria uma confusão na mente e diz assim: por que a Bíblia fala que, como assim? Que Deus endureceu o coração de Faraó depois de Faraó, já que Faraó já estava endurecido o seu coração? É simples. Deus ele vai deixar a gente tomar a nossa decisão.
E depois que a gente toma a nossa decisão, aí ele confirma aquela decisão que a gente tomou. Você já percebeu que tem pessoa que a gente fala de Jesus para ele, fala para ele mudar de vida, mas ele não muda, ele não quer dar ouvido. E no final das contas, aquele que deu ouvido vai ser salvo e vai herdar o reino dos céus, mas aquele que não deu ouvido, ele não vai ser salvo e vai para um lugar de tormenta, vai para o inferno, assim como diz a Bíblia. Então, ou seja, Deus confirmou na ação daquele que aceitou a ele, que preferiu renunciar, e também vai confirmar também, infelizmente, porque Deus não vai forçar ninguém, vai confirmar também na decisão do coração daquele que tomou a decisão de não querer nada com ele. Então, se não quer nada com ele, é porque também não quer morar com ele. Então, Faraó, ele ouviu e viu a respeito de Deus e o que Deus podia fazer, mas mesmo assim ele endureceu com o seu coração. Então, no que ele endureceu com o seu coração, Deus também confirma nessa decisão dele. E aí Deus vai e endurece o coração de Faraó, como já estava endurecido. Tem um ditado que diz assim, que o mesmo sol que amolece a cera, ele também é o mesmo sol que endurece o barro. Ou seja, o mesmo Deus que quando usa alguém para pregar a palavra dele e vai quebrantar o seu coração, e você vai sentir no seu coração de aceitar Jesus, de mudar de vida e reconhecer que ele é Deus, esse é o mesmo Deus que também vai falar, e muitos não vão querer ouvir, não vão querer dar ouvidos, porque isso até o próprio Jesus falou. Os discípulos perguntaram para Jesus o seguinte: Senhor, por que o Senhor fala para esse povo por parábolas? Jesus explicou para eles dizendo o seguinte: Jesus falou, é porque esse povo, eles têm ouvidos, eles ouvem, mas eles não compreendem o que está ouvindo. Eles têm olhos, mas eles não enxergam. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, tendo olhos vereis, mas não enxergareis. E tendo ouvidos, ouvireis, mas não compreendereis. Aí Jesus vai falar uma coisa interessante para ele, que está dentro disso aqui que eu estou falando. Jesus vai falar para os discípulos, porque o coração desse povo está endurecido. O povo viu Jesus operando milagres, o povo ouvia Jesus pregando, e mesmo assim, muitos, infelizmente, não se converteram e não reconheceram Jesus como Senhor e Salvador. Então, pare para ouvir a palavra do Senhor. Pare para ouvir um servo de Deus. Até aquele louvor, quando você parar para ouvir e estiver falando a respeito de transformação, estiver falando a respeito do poder de Deus, estiver falando sobre renúncia, porque o louvor é uma forma de Deus também falar ao seu coração, e é uma forma de Deus trazer você para perto dele. Então não adianta nada. Eu falei isso no meu trabalho há poucos dias atrás. De que adianta uma pessoa escutar um louvor o dia inteiro e não tomar decisão nenhuma de mudança de vida? De que adianta você ouvir a palavra de Deus quase todo dia? Não todo dia, vamos dizer assim. Você colocar louvor que fala de transformação, louvor que fala de renúncia, louvor que fala que você precisa mudar de vida, e você não mudar. Você pode ter certeza que se você para ouvir louvor, para ouvir pregação, para ouvir a palavra de Deus, e você não dá ouvido ao que você está escutando, isso é um indício muito grande de que o seu coração está endurecido. Então, seja sábio. Ouça a palavra do Senhor. Medita na palavra do Senhor, assim como diz o Salmo 1, de dia e de noite. Mas que a sua meditação, o seu ouvir, o seu ver, que isso seja para uma transformação na sua vida. Não faça como Faraó, que viu e ouviu e mesmo assim endureceu o seu coração. Não seja dessa forma. Ouça a palavra do Senhor. Para ouvir pregadores sinceros que fazem a obra de Deus de uma forma correta. Ouça a palavra de Deus e deixe Deus transformar o seu coração. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Se inscreva no canal, deixe o seu like para me ajudar. Você que é inscrito,
Que Deus te abençoe. Você que não é inscrito, que Deus te abençoe também. E a gente se vê no próximo vídeo, se assim for a permissão do Senhor. A paz do Senhor, Deus abençoe.